Salve, eu sou o Luiz Rodrigues, estudante do livro Universo em Desencanto. E no vídeo de hoje, a gente segue nessa entrada formal do primeiro volume da obra, olhando agora para o capítulo Rosário da Vida. Veja, se a advertência abriu o drama do vivente, que sofre porque não sabe viver, e se a introdução começou a assentar o que este conhecimento afirma ser, esse capítulo, Rosário da Vida, dá mais um passo. Ele amplia o ambiente existencial da leitura. Ele pega a vida humana com os seus períodos, seus transes, suas esperanças, suas dores, suas ilusões, e organiza isso tudo numa imagem central. A vida como um rosário de contas. O capítulo começa assim: a vida é um rosário de contas. Cada conta contém um passado, cada conta um período da vida e cada período com os seus transes, bons ou maus. E essa imagem é muito bonita e também muito forte, porque o rosário aqui não aparece como ornamento religioso, nem como um objeto de devoção no sentido comum. Ele aparece como uma sequência de contas que vão compondo a nossa vida. Cada conta guarda um pedaço de história. Cada conta traz um tempo vivido. Cada conta carrega um momento bom ou ruim. Um transe, uma passagem, uma dor, uma esperança, uma lembrança. É como se o capítulo inteiro dissesse: a vida humana não é uma coisa lisa. Ela vai sendo montada em contas, em períodos, em etapas, em passagens. E, no entanto, esse rosário da vida, embora esteja diante de todos, nunca foi verdadeiramente desencantado. O texto diz: rosário este encantado, que nunca ninguém desencantou. E então começa a insistir numa palavra que atravessa o capítulo inteiro: encanto. Encantado por quê? O próprio capítulo responde de vários modos. Encantado porque tudo se conserva misteriosamente. Encantado porque ninguém soube dar solução. Porque tudo se encerra no infinito, sem definição clara para a origem e para o destino. Encantado porque o vivente vive de experiências, de suposição em suposição, de tentativa em tentativa, sem alcançar a certeza do porquê de tudo. Na minha leitura, esse é o primeiro grande movimento do capítulo. Mostrar que a vida humana, do jeito comum, como ela é vivida, é uma vida de encanto. E encanto aqui não é dizer magia bonita, quer dizer vida sem definição, em mistério, em sofrimento, em transes, em lutas, vida em inquietação. Por isso o capítulo vai repetindo a mesma pergunta: encantado por quê? E essa repetição tem uma função. Ela não está ali por ornamento, ela martela a mesma ferida. O vivente vive, sofre, espera, luta, envelhece, perde, ganha, sonha, se frustra, morre e não sabe de forma clara porque tudo isso é assim. É justamente nesse ponto que o capítulo coloca a imunização racional como resposta. Ele diz que esse rosário da vida, desconhecido por todos os encantados, vai ser conhecido por intermédio da imunização racional. E veja, e ele começa o segundo grande movimento do capítulo dessa forma: a passagem da vida em encanto para a possibilidade do desencanto. O texto insiste que a base de tudo está na imunização racional e que para o vivente se imunizar é preciso apenas ler diariamente. Essa parte é muito importante, porque o capítulo já começa a afirmar o método. Não se trata de gesto mágico, não se trata de cerimônia, não se trata de espetáculo, não se trata de uma solução instantânea,
jogada de fora sobre a vida do vivente. O texto fala em constância na leitura, leitura diária, e aí vem a influência sendo sentida aos poucos. Fala em meses, em anos, dependendo da persistência de cada leitor. Ou seja, o capítulo não vem de uma transformação teatral. Ele propõe uma transformação por convivência com a leitura do livro. O vivente vai lendo, vai sentindo, vai se modificando, vai conquistando o entendimento, vai sendo influenciado pela imunização racional, até integralmente se imunizar. Eu acho importante marcar isso no nosso vídeo, sabe por quê? Porque ajuda a limpar caricaturas. O texto é grandioso, sim, mas o processo de escrito é paciente e simples. Ele chega a dizer que tudo depende da constância ou não do vivente na leitura. Os diligentes alcançam mais cedo, os displicentes tardam mais. E há uma frase muito simples e muito boa aqui. Tudo chega com o seu tempo. Fruteira nenhuma dá fruto antes do tempo. Veja, isso põe o capítulo num eixo de maturação. A imunização racional, na linguagem do texto, não é atropelo, é processo, é tempo certo, é amadurecimento. E o vivente entrando, pouco a pouco, numa outra condição. Depois disso, o capítulo entra numa das suas imagens mais curiosas, a das abelhas no seu cortiço. Veja, essa imagem, para mim, fala de trabalho, de coletividade, esforço e produção de mel. O texto compara a leitura a um cortiço. E esse mel seria o mel dos méis, esse bem maior, essa felicidade que o vivente ainda não encontrou no mundo comum. É como se ele dissesse, há um trabalho a ser feito. Exige disciplina, dedicação, empenho, e o fruto disso não é confusão, mas uma substância preciosa. E logo em seguida, o capítulo faz um contraste que é central nele. A diferença entre felicidade falada no mundo e a felicidade com base sólida. E aqui, a meu ver, está o terceiro grande movimento deste capítulo. O texto insiste que a felicidade do mundo é uma felicidade sem base. E por ser sem base, deixa de ser felicidade. Fica sempre na esperança vaga, fica sempre na procura, fica sempre adiada. Essa parte do capítulo é muito forte, porque ele diz de muitas formas que a tal felicidade humana comum nunca foi realmente encontrada. Quando a pessoa está bem de um lado, está mal de outro. Quando parece satisfeita numa coisa, já sofre em outra. A vida é de luta. O rico luta, o pobre luta, todos lutam. E a natureza não regula, o tempo não regula. O frio castiga, a chuva, as doenças incuráveis, precipícios, perigos, preocupações, desgostos, enfim. Então o capítulo vai desmontando a ideia de uma felicidade plena dentro aqui do encanto. E faz isso não por pessimismo literário, mas por diagnóstico. Ele está dizendo o seguinte: num mundo de lutas, de morte, de sofrimento, de natureza desregulada, de preocupações constantes, a felicidade sem base fica apenas no nome, mas nunca encontrada. Eu acho muito boa essa expressão, felicidade sem base, porque ela serve para muita coisa na vida real. Muita gente passa anos procurando felicidade em posições, em relações, em prestígio, em dinheiro, em aparência, em vitória social, em imagens de sucesso. Mas continua por dentro sem base. E é justamente por isso que o capítulo afirma que a felicidade verdadeira só pode ser alcançada com a imunização racional. E aqui, de novo, eu apresentaria isso com a máxima serenidade. Não como slogan,
mas como lógica interna do capítulo. Se o mundo encantado é sofrimento sem solução definitiva, então o desencanto, na linguagem da obra, é o caminho da felicidade com base verdadeira. E o capítulo chega a dizer que o vivente imunizado pode afirmar com certeza: eu sou feliz. Não porque tudo virou uma fantasia bonita, mas porque eu vivo certo, com soluções, compreensão e direção. E onde está o certo, diz o capítulo, está a felicidade verdadeira. E aí o texto amplia esse quadro para o plano coletivo. Ele fala de todos se entendendo, todos se compreendendo, todos obedecendo a uma só base, todos regulados, desaparecendo as desconfianças, os enganos, os aborrecimentos. E aí, esse ponto é muito importante, porque mostra que o capítulo não pensa a felicidade só como um bem-estar individual. Ele pensa também em reorganização das relações humanas. O texto diz que a vida futura será muito diferente desta, porque todos se compreenderão. A vontade de um será a vontade de todos. O que um sabe, todos saberão. E isso, na minha visão, é um dos trechos mais fortes e mais delicados também deste capítulo. Fortes porque desenham um quadro de entendimento profundo entre os viventes. Isso é lindo. E delicados também porque precisam ser apresentados com muito equilíbrio, sem soar como uma tentativa de uniformizar as coisas. O texto quer afirmar, no fundo, que a desconfiança, essa vida de engano, essa separação causada pela ignorância e pelo sofrimento existem. Mas depois o capítulo entra em outros desenvolvimentos muito grandes. Fala das 7 sementes, da formação do corpo, do transporte dessas partículas para a parte racional, da formação de outro corpo, da transformação do mundo, do desaparecimento do sol, da lua, das estrelas, quando tudo retornar ao verdadeiro estado natural. Eu, nesse vídeo, tocaria nisso apenas de passagem, porque são temas muito amplos, que podem e devem ser aprofundados depois, e serão. O essencial aqui é perceber que o capítulo Rosário da Vida está preparando o leitor para uma visão total. Ele pega a vida presente, mostra o seu estado de encanto, mostra a falsa felicidade do mundo e, ao mesmo tempo, vai mostrando a grande arquitetura da solução racional. Mais adiante, o texto ainda fala muito das aparências, as aparências. E essa parte também é muito forte. Ele mostra o vivente vivendo de aparência, procurando a verdade, mas nunca encontrando. Levando, sim, golpes da própria ilusão, cercado de traição, desconfiando de tudo, mantendo prestígios aparentes, como se isso fosse a base real da vida. Isso tudo amplia ainda mais o ambiente moral e existencial da leitura. O capítulo quer colocar o vivente diante de um espelho. A vida do encanto é luta, aparência, incerteza, tormento, sofrimento e morte. O desencanto, a imunização racional que o texto apresenta, é a escrituração da salvação, a planta da felicidade, regulagem da vida e o caminho de retorno à origem. Dessa forma, se eu tivesse que resumir o espírito desse vídeo, eu diria assim: o Rosário da Vida pega a vida humana como sequência de contas, períodos, transes, mostra que esse rosário sempre foi vivido em canto. Isso é, em mistério, sofrimento, falta de solução, mas apresenta a imunização racional, alcançada por meio da leitura constante, com a base verdadeira da felicidade, com o entendimento e, por fim, o desencanto. É um capítulo que aprofunda muito o ambiente da obra, porque ele não está ainda explicando apenas a origem cósmica do universo. Na verdade, ele está preparando o coração do vivente, está mostrando o vazio da vida sem base,
a ilusão da felicidade aparente e a necessidade de um conhecimento que reorganize tudo desde a sua raiz. No próximo vídeo, a gente segue para o capítulo de onde viemos e para onde vamos, onde a narrativa de origem e destino aparece de forma ainda mais direta. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Salve!